Olá, sou Paulo Marchetti, estou de volta com mais um vídeo sobre cultura pop no meu canal. E esse aqui é mais um vídeo da série que comemora os 65 anos de rock brasileiro, data a ser comemorada agora, dia 24 de outubro de 2020. E nesse vídeo aqui vou falar de um triênio muito especial, o miolo dos anos 80, 84, 85, 86. Tentei separar, fazer separado, mas não dá, porque as coisas foram tão intensas nesses 3 anos que tá tudo interligado. Então eu resolvi fazer, vai ficar um pouquinho mais longo, mas resolvi registrar, documentar esses 3 anos em um só vídeo. E antes de começar, quero lembrar, já que eu vou falar de anos 80, quero lembrar do meu livro, nas duas edições. Essa aqui é a primeira edição, o Diário da Turma, 1976-86, a história do rock de Brasília. Esse aqui vai completar 20 anos ano que vem. Foi lançado pela Conrad e você só encontra no site estantevirtual.com.br, porque ele está fora de catálogo. Então só encontra ele em sebos e o estantevirtual.com.br é um ótimo lugar. Essa aqui é a segunda edição, mais humilde, pequenininha, porém o texto é o mesmo, é até mais enriquecido, porque aqui tem a primeira entrevista que o Renato deu para um jornal, ainda ele era o Renato Manfredini, apesar já tinha Legião Urbana, tudo tal, mas foi a primeira entrevista dele. Tem uma matéria do Jamari França, que o Jamari escreveu para o Jornal do Brasil em 83, falando da turma da Colina invadindo o Rio. E tem depoimentos a mais aqui no capítulo do aborto elétrico. Links para comprar essa edição estão abaixo do vídeo aqui. Ele é distribuído pela Trattori, trattori.com.br, americanas.com.br, submarino.com.br e para quem está fora do Brasil, sambastore.com. Vou mostrar mais outros dois livros. Esse aqui é fabuloso, do Leone, ex-baixista do Kid de Abelha. Letra, música e outras conversas. Fora de catálogo, é uma pérola isso aqui. Isso aqui é, pelo amor de Deus, esse livro é tudo de bom. O Leone conversou com Herbert Viana, Renato Russo, Marina Lima, Lobão, Frejá, Samuel Rosa, Adriana Calcanhoto e Nando Reis. São conversas de hitmaker, compositor, com hitmakers, compositores. Então eles falam de composição, de estrofes, refrão, o jeito de compor, segredos, dicas e maneiras, conversam sobre músicas e conhecidas, né? Os hits e esses refrões que a gente canta ao longo da vida. Então, também fora de catálogo, estantevirtual.com.br. Se você der muita sorte, você encontra isso aqui, porque isso aqui é disputado a tapa. Esse aqui é outro livro de entrevistas também. É uma coletânea de entrevistas da Internacional Magazine, que era um fanzine, uma revista exatamente do Marcelo Frois e do Marcos Petrillo. Tem Renato Russo, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Yoko Ono. Tem umas entrevistas internacionais, Rita Lee, Lobão, João Baroni, Kid Abelha, Frejá, Paulo Ricardo, Erasmo Carlos, Jorge Maltner, Robertinho do Recife e Lou Reed. Também fora de catálogo, Estante Virtual. E eu indico, também não tenho aqui comigo, mas um livro chamado Acervo Circo Voador. Eu tenho ele em e-book, eu consegui baixá-lo na internet. Que é um livro que registra todos os... É a agenda praticamente é a agenda ilustrada do Circo Voador, com todas as datas, todos os acontecimentos, desde, sei lá, aula de teatro, aula de circo, até os shows, muita foto legal. Então vale a pena procurar na rede aí o acervo Circo Voador. E eu não estou com todos os meus livros aqui, infelizmente. Moro atualmente num lugar pequeno, não deu para trazer todos os meus livros.
E eu quero indicar também um dos primeiros livros a respeito, se não for o primeiro a respeito dessa geração 80, que é o livro do Arthur Dapiev. Não lembro o título, me desculpe, mas é um livro também que deve estar fora de catálogo, acredito que esteja fora de catálogo, e vale achá-lo, procurá-lo também no estantevirtual.com.br, porque esse livro do Arthur é uma referência boa também. Tem o ABZ do rock, rock de A Z, é isso? Do Dolabella. Putz, eu tô com ele aqui, mas eu não vou lá buscar agora, porque como quem me acompanha sabe, eu não corto, não edito, não maquio, não ponho figurino, não tenho equipamento de ponta, é minha câmera do laptop e esse microfonezinho aqui. Então eu não vou sair daqui para buscar, mas é um livro que é um catálogo de grupos dos anos 80 que o Dolabella fez, que é incrível. Praticamente todos os grupos de rock que existiam nos anos 80 e suas formações é como um dicionário vai pelas letras do alfabeto, né? E pô, você encontra de tudo lá, até as bandas desconhecidas de Brasília, de Minas e de outros países, não só e de outros estados, não só do eixo Rio-São Paulo. Então, antes também de começar, como sempre, gosto de contextualizar. Vou falar de 84, 85, 86. Como eu já disse, foram anos intensos, muita coisa aconteceu e o Brasil mudou bastante nesses 3 anos. Em 84 era regime militar, a população gritava por diretas já, para poder ter eleição diretas em 85 para presidente, coisa que o Congresso não topou. Então o Sarney, o Tancredo Neves foi eleito indiretamente pelo Congresso, não pela população, infelizmente, e o Tancredo faleceu, o vice dele era o Sarney, aí o Sarney assumiu em 85 e os militares, tchau. Porém, nesses 3 anos existia ainda a censura, apesar dos militares terem ido embora em 85, a censura ficou. E os nossos hábitos, os nossos costumes, tem muita coisa que não mudou de uma hora para outra com a saída dos militares. Muita coisa mudou né, de forma lenta. A abertura aqui no Brasil só foi acontecer com o governo Collor, em 90. Nesses 3 anos aqui não tinha. Era equipamento tudo nacional. Se você quisesse trazer algo de fora, você ia pagar muito caro, mas muito caro. Caro demais. Tinha gente que trazia, mas aí tinha umas gambiarras que davam para fazer. Mas era tudo. O prato de bateria era nacional, a mesa de som que gravava disco era nacional, todo a infraestrutura de um estúdio profissional era de indústria brasileira. Os captadores de guitarra e baixo eram brasileiros, sabe? Corda brasileira, tudo a pele de bateria brasileira, microfone brasileiro. Então, evidentemente, não tinha uma qualidade muito boa. A gente, em 84, era o Cruzeiro, em 85 o Cruzeiro também, e em 85 começou a mudar a moeda, se não me engano, em 86 já era cruzado. Foi com o Sarney que mudou a moeda. Nós que gostávamos de rock tínhamos a Bis, tínhamos ainda a Roll também, mas a Bis veio e com uma qualidade de papel, de fotografia, o time que escrevia, era Grupo Abril, né? Então tinha uma estrutura gigantesca. A Roll parecia fanzine ao lado da Bis, sabe? Sem querer desmerecer a Roll, claro, porque a Roll é uma revista muito importante, talvez até mais importante que a própria Bis. Mas quando a Bis saiu, a comparação que eu faço era essa. Porque a Bis ela passou a ter a qualidade das revistas da Abril, da Contigo, da Veja e o Playboy, sabe? Aquela mesma qualidade de papel, de impressão, fotos, um arquivo de fotos, um banco
muito bom, grana para comprar foto, essas coisas, né? Coisa que a Rô não tinha porque ela era feita na raça. Nesse triênio também, uma coisa que explodiu foi o videocassete. Parece bobeira, mas é legal falar porque isso também mudou, ajudou a mudar o mercado da cultura pop. A coisa do home video, por exemplo, lá fora explodiu. Aqui no Brasil demorou muito para a gente ter um mercado de home video. Nele nem foi muito grande. Mas com o videocassete, os amigos que viajavam e traziam discos importados passaram também a trazer fita cassete com todos os clipes do Police, sabe essas coisas? Um show de algum grupo, com a caixinha oficial, com foto legal, com ficha. Então o videocassete em 84 quase ninguém ainda tinha, mas já tinham casas com videocassete. Em 85 ele se popularizou principalmente na classe média. E em 86, com o cruzado e o estouro do consumo, o videocassete chegou em todas as classes sociais, em todas as casas, todos os bairros, todas as cidades. E aí videolocadora também explodiu para tudo quanto parecia naquela época como se abre hoje, em cada esquina tem uma pizzaria delivery, tinha em cada esquina uma videolocadora. Você mesmo era sócio de duas, três, a que era mais perto e tal, porque era difícil também você alugar filmes que saíam, novidade, pô, tinha fila, era complicado, né? As danceterias estavam no auge, não existia casa de show, uma coisa mais. Eram dessanterias, que como eu já falei, era uma mistura de música ao vivo, pista de dança e bar, diversão e então a pista rolava, todo mundo dançando, pá, parava, acontecia, entrava lá o Paralamas, sei lá, a Legião, o Titãs, faziam um show, Barão Vermelho, tal, saíam do palco, voltava à pista. E com o auge do rock brasileiro, o, as músicas nacionais, os artistas nacionais começaram a invadir essas pistas também. O Léo Jaime, a própria Legião, todos aqui de Abelha, todos esses grupos tocavam na pista e as pessoas dançavam da mesma forma que dançavam, gostavam de dançar, sei lá, Madonna, Tears for Fears, Dire Straits, essas coisas que tocavam na época, dançavam também os grupos brasileiros. O Traje, por exemplo, quando lançou o primeiro disco, tinha ali uma meia dúzia de músicas que as pessoas já cantavam, até mais. Eu digo fora de São Paulo. Em São Paulo, os shows do Traje, quando eles lançaram, o grupo lançou disco, já era, todo mundo cantava, né? Então tinha essa coisa também. Na televisão a gente tinha, o mercado nessa época, esse foi o boom foi uma época boa para o jovem, foi uma mudança de comportamento para o país, para os jovens, foi um outro jeito que a mídia, a própria família e órgãos e tudo começou a olhar para o jovem de outra forma, porque foram os anos para os jovens, essa abertura militar, esse boom do rock. Em 85 veio o Rock in Rio logo em janeiro, então isso foi bem legal. E tinha uma programação na televisão que também era voltada, e as novelas tinham muito rock, tanto na música de abertura quanto na trilha. Tinha o Armação Limitada, Clipe, Misto Quente, Fábrica do Som, Perdidos na Noite, um monte de programa de playback, tipo Globo de Ouro, Milkshake da Angélica na Manchete, e outros que não lembro o nome, mas voltados também pro público jovem. A Manchete, quando surgiu, também ela veio com uma programação voltada para o jovem, com especiais, tinha especial do Titãs, especial Plebe Hood. A Manchete investia em algumas coisas autorais. Tem clipes aí que a gente vê hoje no YouTube de alguns grupos que foram tirados desses especiais da Manchete. De novela, Vereda Tropical, Partido Alto, Rock Santeiro, Tititi, A Gata Comeu, que tinha um magazine. Tititi era metrô na abertura, A Gata Comeu era magazine na abertura. Selva de Pedra, Roda de Fogo,
Dona Beija, que era da Manchete. Uma dessas novelas também tinha Ira, com Flores em Você, na abertura. Então era uma loucura. No cinema, Karate Kid, Gremlins, Amadeus, que é maravilhoso, Clube dos Cinco, Goonies, De Volta para o Futuro, A Cor Púrpura, Top Gun, Curtindo a Vida Doidado, Labirinto, Aliens, o Resgate. Sensacional. E aí o que acontece? Como eu faço, fazendo esse especial em cima da minha pesquisa, das efemérides, então eu acabo que consigo uma visão macro, uma visão bastante ampla do, do que acontecia na época. Eu juntei, por exemplo, 72 hits, tem muito mais, mas 72 músicas que tocaram insistentemente nas rádios nesse triênio. Vou falar um monte aqui, puta, tem Legião, Léo Jaime, tem de tudo aqui. AIDS, Sônia, Fórmula do Amor, Solange, Sete Vampiras, Pintura Íntima, Como Eu Quero, Lágrimas e Chuvas, Me Chama, Corações Psicodélicos, Tic Tic Nervoso, Óculos, Ego Trip, Tédio do Biquíni Cavadão, porque tem o Tédio da Legião, mas era Tédio do Biquíni Cavadão, Totalmente Demais, Ciúme, Rebelde Sem Causa, Mary Lou, Beat Acelerado, Decadence avec Elegance, Revanche, e Humanos, Garotas de Berlim, Surfista Calhorda, Sopa de Letrinha, Segurança, Toda Forma de Poder, Rock Europeu do Fellini, Rock Europeu, Até Quando Esperar, Torre de Babel, Descendo o Rio Nilo, Sonífera Ilha, Não Vou Me Adaptar, Família, Será, Geração Coca-Cola, Tempo Perdido, Eduardo e Mônica, Eu Não Matei Joana Dark, Sim Caxambó, é, muita coisa, muita música. E só para se ter uma ideia do que tocava em rádio, do que tocava em pista, é, e, e, e era uma loucura. E essas músicas eram, como eu falei, eram trilha de novela, eram trilha de especial, era trilha de abertura, estavam nos programas musicais. E também foi o boom do cinema voltado para o jovem também. Não teve só Bete Balanço, teve Rock Estrela, teve as Sete Vampiras, teve Areias Escaldantes, Rádio Pirata, teve um monte de filme com atores jovens e trilha sonora formado por todos esses grupos, esses nomes que estou aqui nesse texto falando agora, que tinha essas músicas todas que eu falei agora, elas faziam parte também é, de todo esse universo do audiovisual da época. O jovem tomou conta da mídia no, nos anos 80. Em 87, que eu vou falar no próximo vídeo, por exemplo, tinha Bebê a Bordo, que foi uma novela muito bacana. Tinha Paralamas, tinha um monte de coisa. Então, assim, vou pegar um apanhado geral de alguns grupos. O RPM, por exemplo, 84, 85, 86. Eu juntei as datas, quando eu vi, é praticamente a carreira do RPM. Porque o RPM, se você for falar grosso modo, o RPM foi esse triênio. A vida do RPM de verdade é esse triênio. Comecinho de 84, o grupo teve uma fita demo recusada pela CBS, que hoje é a Sony, mesmo antes de estrear ao vivo. E aí eles, em 84, no primeiro semestre, eles teve a estreia do grupo ao vivo. E eu lembro que nessa época a Roll, acho que a Som 3, o que tinha de mídia falava bem do RPM, essa coisa dos teclados, tal, uma nova sonoridade, as letras falavam bem do Paulo Ricardo, tal. Aí depois essa mesma mídia, esses mesmos jornalistas passaram a falar mal do RPM. E aí, em 84, então, foi quando o grupo surgiu, com demo, com os primeiros shows, e aí em 85 gravou e lançou o primeiro disco. No começo de 85, o PA entrou, quando já estava tocando Louras Geladas, se eu não me engano, já era hit, Louras Geladas.
E aí em 85 começou a turnê chamada Rádio Pirata. Essa turnê invadiu 86 e no AMB teve um show dessa turnê que foi dirigido pelo Ney Matogrosso, que foi é, cheio de efeitos, fumaça, uma luz mais marcada, tal. O Paulo Ricardo sem camisa, não sei o que. Eles, ó, cara, quem me acompanha sabe, quem já leu alguns textos sabe que eu não gosto de RPM, não escondo isso, acho brega, aqueles mullets, aqueles enchimentos, não gosto do som, mas enfim, o grupo estourou. Só que o que acontece com o RPM? Em 86 virou febre, aí esse show dessa turnê foi lançar, como todo mundo sabe, lançaram um disco ao vivo, então houve esse erro de lançar dois discos com repertório igual. O primeiro e o segundo disco praticamente é o mesmo repertório, muda uma música ou outra ali. E aí o grupo se popularizou, saiu da esfera, saiu do universo rock para ir para as camadas mais populares, para quem gostava de escutar a chacrinha, a música brega da época, entendeu? O pôster do Paulo Ricardo ficava nos botecos, sabe? É, a- Todo mundo gostava, o Caetano Veloso elogiava os ombros do Paulo Ricardo, isso não é mentira minha, é verdade. É, então o RPM deixou de ser uma banda de rock para se tornar um grupo popular, assim, que invadiu esse universo da música popular mesmo. Que, enfim, dessas que tocam em qualquer lugar. Então isso. E aí, por isso que eu falei, e aí os mesmos jornalistas que falavam bem do grupo em 84, em 86 já desprezavam, sabe? E o RPM nunca. Depois disso, a coisa foi tão intensa com eles que depois disso o grupo nunca mais foi o mesmo depois de 86. A partir de 86, nada. Foram muitos shows, foi uma carreira muito intensa. Existe uma biografia do RPM que é ruim, infelizmente, porque não tem nenhum décimo do que realmente aconteceu. A história é muito chapa branca, não, não, não é legal, infelizmente. Mas você vê o que acontece nesse triênio, o quanto foi intenso. Pro RPM, por exemplo, é a história da vida do grupo, se você for pensar, porque se você for pegar as outras voltas, isso aí já não interessa mais. O Quatro Coiotes, o grupo já tinha sido desfeito, aí lançou disco com Milton, aquele split, né? Não sei, não é split. São duas faixas, né? Só que em forma de vinil e tal. Cara, não era, acabou, sacou? O RPM acabou. Acabou 86, acabou o RPM. E assim, a febre foi tão grande que o público que escutava o RPM em 84 já havia crescido em 86, 87. Quem tinha 13, 14 já tinha 16, 17. Muda-se muito nesse quando você tem essa idade. Quando você tem 15, de repente e tem 18, é diferente. Então, esses 3 anos, o público do RPM mudou completamente. Quem era roqueiro e gostava do RPM quando ele começou a tocar esses primeiros hits do primeiro disco, as pessoas até gostavam, mas depois virou uma coisa, sabe? Como eu falei, saiu do universo rock. As pessoas largaram, esse público largou o RPM, mas continuou com Titãs, com Legião, que era um trabalho mais rock mesmo, né? O, o, o Kid Abelha também teve o primeiro disco, o segundo disco e a saída do Leone. Tudo isso aconteceu nesses 3 anos. O primeiro disco veio, arrebentou, tocou em todas as rádios, era novidade. Paula Toller, uma cantora nova, um grupo de rock brasileiro com uma cantora. Isso era uma coisa diferente, apesar da gente já ter as cantoras, ter Rita Lee, ter Elise e outras cantoras, mas era um contexto diferente, então foi diferente, assim como foi um choque, como eu disse em outro vídeo, assistir a Gangue 90 em 81 no Festival da Globo, no Festival Shell, vendo o Júlio Barroso, aquelas roupas, as absurdetes, aquela banda doida, todo mundo pulando e tocando, foi uma revolução. Blitz também,
aconteceu foi muito intenso. Blitz lançou o terceiro disco em 84, que não foi, que não tinha tantos hits quanto os dois primeiros, mas rolou, tinha o Gênio, o Blitz 3, tinha Ego Trip, mais uma outra música. Mas Blitz nessa altura já estava, em 84 já era um grupo de mainstream também, já tinha feito muito show, eles estavam bem, voando baixo, tocando bem e tal. Estavam inclusive bem preparados pro Rock in Rio. 84 foi um ano que muito se falou de Rock in Rio, a partir do momento em que foi fechado, realmente bateram um martelo, falaram, vai ter Rock in Rio. Então a mídia começou a especular, a falar e sempre querer dar uma nota, sempre querer falar alguma coisa de Rock in Rio. Então a gente aos poucos saía nas revistas e na Globo, que foi a emissora que fez a parceria com o Rock in Rio. Então em 84, durante muitos meses, o Rock in Rio tomou conta também do universo jovem, do universo da música do rock pop. Ultraje a Rigor também foi um triênio muito intenso em 84, 85, 86. 84 o grupo lançou o segundo compacto com Eu Me Amo e Rebelde Sem Causa, que estourou, todo mundo cantava o Brasil inteiro, tocou em todas as rádios. E aí o disco saiu, Nós Vamos Invadir Sua Praia, em meados de 85, e aí um mês depois, 2 meses depois já era disco de ouro, e 6 meses depois já era disco de platina, 250 mil cópias vendidas. O Ultraje foi o primeiro grupo de rock de São Paulo a ganhar disco de ouro. Não sei se foi o primeiro. Não, a ganhar platina não. Ou talvez tenha sido também o primeiro a ganhar platina, não sei. Mas de ouro é certo. Lobão mudou muito nesse triênio também. Em 84 era Lobão e os Ronaldos. Em 85 o Lobão saiu do grupo. Era um grupo, né? A gravadora fez Lobão e os Ronaldos, mas tanto para o Lobão quanto para os outros integrantes era um grupo, eram os Ronaldos. E aí em 85 o grupo se separou, gravou uma música, Decadence avec Elegance, que saiu como música solo do Lobão, mas os Ronaldos. E ao mesmo tempo, por curiosidade, muita gente não sabe disso, os Ronaldos também continuou sem o Lobão, lançou um single grande, né, um compacto, só que em formato de LP, com 2 músicas, Stray Cat Gumalina e não lembro a outra. Encontra-se isso no YouTube. Mas foi uma coisa assim, eles gravaram essas 2 músicas, a gravadora fez um disco promocional, não vendeu, é um disco só promocional, distribuiu para as rádios para ver se ia pegar, se ia rolar. Como não aconteceu nada, então acabaram não gravando, os Ronaldos não gravou disco inteiro, disco com 10, 12 faixas. Mas tem esse fato curioso que o grupo tentou seguir. O Titãs também foi muito intenso. 3 anos, 3 discos diferentes, 84 primeiro disco, 85 televisão e 86 Cabeça de Dinossauro. Então você acompanha a evolução do grupo. É impressionante assim de ver tanto ao vivo quanto em estúdio o que foi, né? O Titãs, porque todo mundo gostava, todo mundo que já era do universo rock já gostava de Titãs, já admirava Titãs, ia nos shows e tal. E para quem era desse público já era também um grupo já estabelecido. Agora pro resto do país não. Pro resto do país foi estourar mesmo com o Cabeça de Dinossauro. Apesar do pequeno sucesso que Sonífera Ilha fez sucesso, o pequeno sucesso que televisão fez, mas foi estourar mesmo em 86 pro Brasil inteiro e aí sim o Titãs pronto, assinou o seu nome na história para esse resto de país. Então mudou muito a história do grupo. Barão Vermelho também mudou muito. Em 84 era o maior abandonado com Cazuza, ótimo disco.
repertório incrível, maravilhoso. Foi o repertório que o disco com o qual eles chegaram no Rock in Rio. Só que em 85 teve Rock in Rio em janeiro. Em julho o Cazuza foi embora do Barão e levou o repertório que seria o próximo quinto disco. Ele levou e lançou Exagerado. O Barão ficou perdido. Comparo muito com o que aconteceu anos depois com o Raimundos, com a saída do Rodolfo, que deu uma destabilizada, porque pô, sai o cara que escreve e que as composições são feitas em cima do texto dele, da métrica dele, da forma como ele escreve. Não basta só ser letrista. Às vezes, eu que escrevo sei, às vezes eu escrevo, tenho uma melodia na cabeça, eu escrevo essa melodia em cima dessa minha melodia. E entrego para alguém fazer a música. Quando a música não sai, entrego para alguém fazer a música, a pessoa olha, já tem uma métrica aqui e ela consegue interpretar inclusive o que estava na minha cabeça, só pela métrica. Então assim, foi difícil pro Barão Vermelho, tanto pro Barão quanto pro Raimundos, mas aqui no caso o Barão, a saída do vocalista. Então até o Frejá começar a cantar, a se sentir à vontade, então teve muito ensaio, muita reunião, muita como que fala? Discussão de relação entre eles e o que vai acontecer, o que vamos fazer. E até que veio em 86 o Declare Guerra, que é um disco que eles conseguiram juntar algumas músicas e fazer parcerias novas. Arnaldo Antunes, acho que tem Arnaldo Brandão, tem uma música do Renato Russo, e tem outros parceiros nesse disco, então foi bem legal. Eu gosto muito do Declare Guerra, apesar dele não ter ido muito bem comercialmente. Eu acho um disco porreta, tem Torre de Babel, eu acho bastante interessante, ótimas composições. Nesse miolo tem o Capital também, que lançou o primeiro disco, Compacto em 85, primeiro disco em 86. Ainda sob censura, o disco a primeira edição do disco do Capital saiu sem censura, começaram a consumir o disco. O disco estava indo bem ali, já estava, sei lá, já tinha vendido umas 20 mil cópias, talvez 30, não sei. E aí a censura resolveu botar um selo lá de proibido para menores de 18 anos, por causa de Fátima e por causa de Veraneio Vascaína. Se eu não me engano, por causa dessas duas músicas. E aí, do dia pra noite, óbvio, o disco que ia chegar no máximo às 30 mil cópias, do dia pra noite vendeu 250 mil cópias, porque é proibido. Então vou lá e vou comprar. Então todo mundo comprou e foi um tiro no pé da censura, bem feito, né? O Paralamas também, nesse triênio, mudou muito. Foram 3 anos de muito bons pro Paralamas, que em 84 lançou o Passo do Lui, estourou no Brasil inteiro com óculos. O grupo fez o melhor show do Rock in Rio, inclusive pegando os grupos internacionais. Sem dúvida foi o melhor show do Rock in Rio. Em 85 o grupo parou para compor. Nessa parada pro terceiro disco, né, nessa parada o Baroni quebrou a perna num acidente. Então essa parada acabou se alongando mais. O Ebert e o Bi continuaram tocando, fazendo experiências, conheceram outros sons, foram fazer pesquisa musical tal, e vieram com essa proposta nova que é o Selvagem, com reggae, com músicas como A Novidade, parceria com Gilberto Gil, Alagados, e isso eu lembro que assustou bastante a imprensa na época. A imprensa falou, não, agora acabou. Eu não estou brincando, eu posso até procurar. Teve gente que escreveu, acabou a carreira no Paralamas, deu um tiro no pé, já era. Disco uma merda, não sei o que Alagados o que, sabe, uma coisa meio... o disco teve crítica, não, eu não lembro onde, mas teve crítica que falou, não, tem muito prato. Só, cara, como assim, bicho? Pô, tem muito prato, como assim? O Baroni usa muito, sabe? Então a imprensa na época
também era uma imprensa chata, com muita gente, como que eu posso falar? Muita gente frustrada que escrevia, muita gente que não gostava de rock brasileiro que escrevia, e muita gente que tinha seus grupos e tal, e também era jornalista e que durante uma época via todos esses grupos eram iguais no underground, é, dividiam palco, faziam show juntos e tal, não sei o que, aí de repente essas bandas se destacaram, fazer sucesso, o grupo do jornalista continuou underground, porque não era tão comercial, e ele continuou escrevendo, só que ele tinha que escrever daqueles grupos que faziam parte da turma dele ali, que de repente... Então teve muita inveja, muita... Eu vou falar aqui disso, inclusive, de uma treta que aconteceu com a Folha de São Paulo a respeito disso. Mas era um lado chato, assim, desse, desse auge do rock brasileiro. Eram esses jornalistas que escreviam críticas e elas eram importantes porque era a única referência que você tinha para comprar um disco. Como eu falei, o disco era caro, você tinha que juntar dinheiro, a mesada, tal, era difícil, não era que nem hoje que você escuta música a rodo, qualquer música sai um disco hoje, você já escuta ele na mesma hora. Não, é complicado juntar dinheiro, mesmo para quem tinha grana, não era fácil. Se muito, você comprava um disco por mês, sabe? Então, assim, as críticas elas ajudavam muito e claro que as músicas que tocavam em rádio, em televisão também ajudavam, mas as críticas ajudavam porque davam essa referência, sabe? Então você ia lá e comprava o disco ou não. Ah, o jornalista já tá falando que é ruim, então nem vou comprar, vou comprar o outro. Você já tava na dúvida, sabe? Então tinha essa coisa chata, tinha uma briga intensa e bastante clara, inclusive para o público, entre artistas e crítica durante esse período. Esse triênio foi triste para Gangue 90, porque em 84 o Júlio morreu, teve um acidente no apartamento dele que ele acabou caindo, infelizmente. É, Quando o grupo já estava pronto para gravar o segundo disco, com o repertório definido, tudo ensaiado, tudo supimpa, só faltava uma gravadora. Ele estava empolgado, inclusive, com tudo que podia acontecer, com todas as mudanças. Já não tinha mais as absurdetes. Então tinha acontecido também uma mudança nessa coisa da gangue ser um coletivo, cada show era uma formação tal. Não, eles estavam mais fechados numa ideia de ser um grupo mesmo, de fechar uma formação e seguir com essa formação tal. O Júlio já estava com a ideia de não, vou ser músico mesmo, vou seguir essa praia. Então ele pegou esse novo repertório com bastante. Ele fez com bastante carinho, pensando em toda essa mudança. E infelizmente aconteceu um acidente. Um mês depois, o pessoal se reuniu, acho que no Noites Cariocas ou no Circo Voador, e fizeram um show de homenagem para ele, com todo mundo, Barão, Lobão, enfim, toda essa cena aí. Quem estava no Rio participou daqueles shows que ficam 80 pessoas em cima do palco e tal. Uma coisa bem bacana. A Bis não, a Rou resenhou, então foi um show bacana e tal. E, então esse repertório do Júlio ele só foi ser lançado em 85, que é o Rosas e Tigres, que é aquela formação com a Tassiana, com o Paulo Lepetit, Gigante Brasil, o Roberto Firmino, que é um disco maravilhoso. Eu amo esse disco não sai do meu tocador. Eu estou aqui gravando esse vídeo hoje, 20 de outubro de 2020. Olha que cabalístico o negócio, que é a data de 30 anos da MTV, inclusive. Tem meus vídeos que falam dos bastidores da MTV. Quem não viu, pode ir lá conferir boas histórias. E é isso. Bom, vamos seguir em frente aqui. Falei um pouco desses grupos todos, do que aconteceu com eles. Tem o Replicantes também. O Replicantes foi um grupo que surgiu em 84. Eles fizeram uma gravadora que era Bar, que era produtora, que era um monte de coisa junto, que era a Vortex. E aí o disco chama, o primeiro disco do Replicantes Futuro é Vortex. Eles gravaram, o grupo gravou uma demo em 84. E aí em 86 lançou o primeiro disco. E em 86 também trouxeram uma novidade
para o Brasil, que foi o primeiro grupo a lançar um home video, como eu disse, aquelas fitas de videocassete especiais. Então o Replicantes foi o primeiro grupo brasileiro, talvez até o primeiro artista brasileiro a lançar um home video, que tinham apresentações ao vivo, entrevista, clipes que eles mesmos produziam tal, e aí eles vendiam na loja, que você podia comprar pelo correio, uma coisa bem do it yourself. O Replicantes era bem, não esperava os outros não, eles faziam por conta própria, sabe? Tanto que esse primeiro disco, se não saísse pela gravadora que saiu, que eu esqueci qual é, BMG talvez, ele ia sair de qualquer jeito, porque já estava pronto, já estava planejado com eles de forma independente. Então, além do Replicantes, também tinha o Cólera, é, é, foi bastante intenso nesse triênio, 84, 85, 86, porque foi o ano que lançou o primeiro disco, Tente Mudar o Amanhã, depois veio em 86 o Pela Paz em Todo o Mundo, e na sequência, que eu vou falar no próximo vídeo, a turnê europeia em 87, que foi o primeiro grupo brasileiro a fazer uma turnê pela Europa. Então tem esse apanhado geral desses grupos. Tem muito mais, tem o Brilho, que tem aquela música, o Trocando de Biquíni Sem Parar, o, que era um grupo do Arnaldo Brandão. O Arnaldo Brandão é uma figura, é um personagem importante na história do rock brasileiro, da música brasileira. E ele aparece nos anos 80 com o Brilho e depois, logo em seguida, com o Hanoi Hanoi. O Léo Jaime, ele lançou o Foda-se em 84, é bom registrar aqui, mas ele foi gravado e era para ter sido lançado em 83. Foi a censura que segurou o disco, foi um dos discos que ficaram empoeirando na censura por mais tempo, talvez. Um deles, pelo menos, que mais tempo ficou lá empoeirando, tanto que tem Sônia, que é uma música, uma versão do Bob Hebb, que o Léo Jaime fez em homenagem a uma censora que não gostava nada do Léo Jaime. O Voluntários da Pátria lançou o disco em 84. E o curioso é assim, em 84 eu juntei aqui 12 lançamentos, em 85 eu juntei 21 lançamentos, em 86 eu lancei 24 lançamentos. Então a coisa do rock só foi cada vez mais explodindo com o Rock in Rio, explodiu de vez, e em 86 então ele foi, as gravadoras estavam contratando a rodo, tinham muitos grupos que eu não cito aqui, irrelevantes, que tinham uma música, às vezes nem isso, sabe? Um hit que mal tocou nas rádios. Grupos tipo Egotrip, Eletrodomésticos, Dr. Silvana, Uns e Outros. Cara, tem uns grupos aí que não, não dá nem pra contar a história, sacou? Porque não tem o que falar. E junto com toda essa, é importante falar aqui, eu tô batendo o olho, junto com tudo isso também tinha em paralelo uma cena independente em São Paulo, com Smack, com Fellini, Patife Band, os lançamentos da Baratos Afins, a própria cena, o movimento punk paulistano, tinha uma vida própria. São Paulo tinham cenas independentes com vida própria, andando em paralelo ao mainstream. O Garotos Podres lançou o primeiro disco em 85, clássico, maravilhoso. Em 85 o Sepultura, no final do ano, lançou o primeiro disco. E tem um disco muito curioso em 85, que é o disco solo, o primeiro disco solo da Mae East, que saiu da gangue. Ela que estava desde o princípio da história da Gangue 90 com o Júlio Barroso. No início de 84 ela resolveu sair junto com as outras, com a Denise e com a Alice. E aí em 85 ela lançou pela EMI o disco chamado Remota Batucada. Ele é produzido pelo Maírton Bahia, o mesmo produtor de Legião Urbana.
Tem um timaço de convidados que eu vou falar aqui, mas o disco não vingou, infelizmente. Tem músicas boas, mas ele é mal gravado e ele é mal executado, infelizmente. Mas tem, ó, Fernando Deluque, Luiz Schiavon, Kodiak Bacchini, do Agentes, Herman Torres, que era da Gangue 90, Ted Gazi, Kid Vinil, Magazine, o Arnaldo Brandão, o Renato Russo e o Marcelo Bonfá, as Absurdetes, o Fábio Golfetti, que era do Zero e depois formou Violenta de Outono, o Miguel Barella, que tocou com um monte de gente, voluntários, tocou no Agentes, e, como eu falei, a produção do Maírton Bahia. Investiram nessa parte, investiram bem no disco, só que não teve uma boa divulgação e não tem uma boa qualidade de produção, infelizmente. Mas o disco é bacana, é interessante. A Meist, encontra-se ele para baixar, inclusive na rede. A Meist, ela lançou outros discos, não lembro quantos, mas uns 2 ou 3 discos solos, e ela começou a estudar sonoridades, sons da natureza, sons de animais, é, sons indígenas, tal, e começou a gravar discos mais voltados para, é quase como que um estudo da música, alguma coisa assim, sabe? Mas esse disco aqui, que era para ser um disco pop e diversificado, tal, com esse timaço todo aqui, infelizmente ele não vingou, mas vale escutar. É, e aí veio 86. 86 tem 2 coletâneas maravilhosas que foram lançadas, que é o Rock Grande do Sul e Não São Paulo. São coletâneas bastante importantes e bom de se falar delas. Teve o Kid Vinil Heróis do Brasil em 86, porque o Kid Vinil saiu do Magazine, o Magazine se desfez, e o Kid Vinil fez o Heróis do Brasil, que tinha o André Cristóvão na guitarra, o Cook na bateria, era uma bandaça. Esse grupo aí lançou só um disco, mas é um ótimo registro, é bem bacana. O Evandro Mesquita lançou o primeiro disco solo dele, não foi bem. A Blitz terminou em 86, aí alguns meses depois ele lançou esse disco solo, mas não vingou. O Rock Grande do Sul, as bandas que gravaram foi Garotos da Rua, TNT, Replicantes, The Fala e Engenheiros do Havaí. E todas ótimos grupos gaúchos e de primeira linha. E já tinha hit lá, já tinha Sopa de Letrinha, Sofista Calhorda, já tinha algumas coisas. O Não São Paulo tinha a Kira S e as Garotas que Erraram. Tinha, não tem, né? Porque se eu comprar o disco tá lá. A Kira S, as Garotas que Erraram, Muzak, Chance e Ness. Foram as 4 bandas. Aí depois, no ano seguinte, teve o Não São Paulo 2. E essas 2 coletâneas, elas são muito importantes para quem gosta de rock brasileiro. Não conhece. Fica aqui a sugestão. Para finalizar o vídeo, eu vou para algumas curiosidades aqui que eu separei. A primeira delas é que teve alguns artistas dos anos 70 que conseguiram estourar nos anos 80, fazer bons trabalhos nos anos 80. É o caso do Lulu Santos, do Lobão e do Richie, que tocavam no Vimana. O Lulu Santos chegou a tocar em outro grupo carioca chamado Veludo, se não me engano era o Veludo. Tinha o William Fogueri, o Antônio Pedro Fortuna e o Juba, que tocavam na Blitz. Eles também já tocavam nos anos 70 com diversos artistas. O William, ele tocou nos anos 70, mas ele viajou, ele morou muitos anos fora, se não me engano, em Londres, estudando, tal. O Juba tocou no Made in Brasil e no Made in Brasil e no Joelho de Porco. O Antônio Pedro Fortuna tocou, ele fez o Antônio Pedro, se não me engano, ele tocou no Mutantes, e depois ele tocou num grupo também que era o Uns e Outro, que era ele, o Lulu Santos e o Arnaldo Batista, que não durou muito não, acho que durou alguns ensaios só.
Então tinha um grupo, tinha o Arnaldo Brandão e o Renato Ladeira. O Renato, ele era vocalista do Erva Doce. O Erva Doce, em 83, abriu o show do Kiss no Maracanã. Era um rockão bom. Infelizmente todo mundo só conhece o Erva Doce pela música Amante Profissional, mas tem muita música boa, muitas composições legais do Erva Doce. Eu gosto, é um grupo que de vez em quando eu ponho aqui para escutar e é bem bacana. O Arnaldo Brandão eu sou suspeito porque eu sou muito fã do Arnaldo, assim, mas disparado, assim, disparado. O Arnaldo, ele começou no começo dos anos 70, tocou com a Bolha, depois formou junto com o Caetano a outra banda da Terra. Ele foi para Londres, morou em Londres. Ele tocou naquele festival da Ilha de Wight, lá com o Gil e o Caetano fizeram uma participação rápida na época do exílio deles e aí formaram lá um grupo. Eu não lembro, tem imagem, se eu não me engano, disso. E aí o Arnaldo Brandão estava lá no meio do pessoal tocando junto com o Gil e com o Caetano. Mas o Arnaldo fez amizade com o Mick Taylor, que era guitarrista do Stones. Amigo a ponto de morar com ele e ficar morando no castelo do Mick Taylor, de ir ver show do Rolling Stones, de ver ensaio, de ir em jantares e festas e de viajar naquele avião que eles tinham lá, que o grupo tinha. Aí depois o Arnaldo voltou pro Brasil, mas ele tem uma história. Se eu morasse no Rio, eu ia fazer uma biografia do Arnaldo em 2 volumes. Fica a sugestão. Fico aqui no aguardo, torcendo para que alguém possa fazer uma biografia do Arnaldo Brandão, porque ele é um cara que merece uma biografia de respeito, assim, sabe? E aí nos anos 80 ele estourou com Hanoi Hanoi e com O Brilho, e fez outras composições de sucesso com Cazuza, com Lobão, o Rádio Blá, O Tempo Não Para, entre outras músicas. Então tem essa curiosidade. De 85 a 84 eu não passei. Eu quero achar aqui, falar da treta que aconteceu na Folha de São Paulo, quando o Pepe Escobar. Aconteceu o seguinte: em 84, isso eu tenho no 7 doses de cachaça. Muita coisa que eu estou falando aqui tem no 7 doses de cachaça, inclusive. E essa história aqui que eu vou contar agora com a Folha, com a treta de jornalista com os músicos, eu transcrevi, tá tudo lá no 7 doses de cachaça, que chama a matéria é As Desventuras do Rock Paulista, se eu não me engano. Que foi o seguinte: armou-se um show, uma série de shows na boate Val Improviso, em São Paulo. Isso foi uma ideia que surgiu do Júlio Barroso, inclusive, que infelizmente não fez parte porque acabou que aconteceu o acidente e ele faleceu. E isso aconteceu só a partir de outubro, se eu não me engano. E foi até dezembro. Uma série de shows com os grupos de São Paulo, exatamente para mostrar para a mídia, para mostrar para todo mundo, falar: olha, tem grupos legais, tem um monte de gente aqui e tal. Então um grupo de amigos se reuniu e falou: então vamos tocar, tal, com o Júlio comandando, fazendo esse elo entre todos eles. Então juntou Ira, Mercenárias, Smack, Voluntários da Pátria, Gangue 90, Inocentes, Garotas do Centro, Metrópolis, Fellini, Basculantes, 35 segundos depois, Cabine C. Pode ter outros grupos, mas o que eu tenho anotado são esses. Esses grupos se juntaram e falaram: então vamos fazer. Toda semana tem 1 ou 2 shows desses grupos, a gente se reúne e tal, não sei o quê. E beleza. O Guilherme Snardi estava formando o Zero. E não entrou. E ficou puto de não ter entrado nesse coletivo. O pessoal falou: não, já fechamos aqui. Não quiseram chamar o Guilherme Snardi, não me pergunte por quê, e eu não quero falar disso, mas resolveram não chamá-lo. E ele, puto, foi lá pra Folha e falou com o Pepe Escobar, que era um jornalista que escrevia sempre
sobre música, sobre o que acontecia em São Paulo e tal. Foi lá e reclamou, falou, olha, vai ter isso e tal, mas os caras me deixaram de fora, os caras foram egoístas, os caras, enfim, fez lá a caveira de todo mundo. E o Pepe Escobar escreveu uma matéria que foi essa, as desventuras do rock paulista e tal, e falando que, pô, era tudo uma panela, que era, resumindo assim, tá? Muito resumindo, que tá lá no Sete Doses, é só ir lá. Que era tudo uma panela e que o rock paulista se debate em gueto, ou seja, fica tocando entre eles para eles, sabe? Que é exatamente isso. E que dali não vai sair nada. Só que o nego ficou putíssimo com essa matéria, porque saiu em destaque, né? Ilustrada tal, na época. Porra, era referência, né? Qualquer coisa que saía de música, de rock, seja até na Contigo, era comentário entre quem gostava de rock e todo mundo ia lá e comprava e consumia. Então era, como eu falei, da importância da crítica, era a nossa referência. O que saía na mídia impressa era o nosso Google hoje, era a nossa internet, era o que a gente tinha de para saber das coisas, não tinha outro meio. Então era muito chato quando isso acontecia. Então o cara vai lá e fala mal de um monte de grupo legal pra cacete. Olha a lista que eu falei aqui, porra. Sabe? E tudo grupo que depois estourou, que depois fez sucesso, sacou? Médici fez sucesso, entendeu? E que até hoje tá aí. Tem músicos que estão tocando aí até hoje, entendeu? Então não tem. Foi um erro. Então eles juntaram 12 pessoas de todos esses grupos, 12 pessoas se juntaram e foram na Folha falar com o Pepe Escobar, desautorizá-lo a escrever sobre os grupos de São Paulo. Você não pode escrever mais. Nessa, o Nazi partiu para cima do Pepe Escobar. Foi para as vias de fato, tal. Parece que eles saíram na mão. Não está escrito isso, tal, mas pelo que me contam, eles chegaram a sair na mão rapidamente, mas teve lá uma troca de soco e tal. O nego ficou puto, não sei o que, então a Folha resolveu, falou, olha, então peraí, vamos organizar um debate aqui e tal. Aí teve um debate no auditório da Folha. Vou até ler aqui, ó, no dia 14 de novembro de 84, foi realizado no auditório do Jornal Folha de São Paulo um debate para discutir os rumos do novo rock paulistano. Que tudo isso era novo, né? Essas Ira, Mercenárias, Smack, tudo isso era ultra novidade. Estiveram presentes músicos, jornalistas e produtores. O debate foi consequência de um artigo assinado por Pepe Escobar em 28 de outubro do mesmo ano e que desagradou artistas da então cena underground de São Paulo. E aí eu cito aqui de novo Ira, Mercenários, Voluntários, Smack e outras. E a partir daí, realmente o Pepe Escobar nunca mais escreveu sobre... Aí ele só escreveu sobre coisas gringas, nunca mais escreveu sobre artista nacional. E tinha isso. Tinha muita briga com os jornalistas da BIS, por exemplo, que tinha muita gente da BIS que tinha grupo, como eu falei. E que grupos que também chegavam a gravar discos independentes, eu não vou nominar ninguém aqui, mas chegavam a gravar e tal, mas não faziam o sucesso que aqueles caras que começaram junto faziam, entendeu? Então, assim, rolava uma inveja mesmo, rolava sabe, uma virada de nariz e tal. E então era chato isso, era extremamente chato. A BIS também organizou um debate sobre o futuro do rock. Dividiu em 6 partes, não. Eu não lembro, saiu em 2 edições, se eu não me engano. Tá no Sete Doses também. Eu transcrevi isso aí. Se botar lá debate, bis, alguma coisa assim, você vai achar. Eu acho que eu dividi em algumas partes. É interessante. Vai bem um retrato do que foi. Em 84 houve uma troca de bateristas, né? O Charles Gavan saiu do Ira, foi convidado pelo Titãs. Só que porque o Titãs já ia tirar o André Jung, só que assim, eles chamaram o Charles e eles ainda não tinham tirado o André, ainda não tinha tido uma reunião, um ensaio do grupo para eles comunicarem o André, mas eles já
aproveitaram o telefonema que o Branco deu pro Charles convidando-o pro Titãs foi no Natal, no dia 25 de dezembro. E teve um ensaio do Titãs, se não me engano, no Réveillon, no dia 30, no dia 31 de dezembro, que aí comunicaram a saída do André, do grupo. O André morava com o Nazi, e aí o Nazi, sabendo que ele tinha saído do, do Titãs, na hora falou, pô, faz uma audição com a gente, o Ira tá sem baterista. Aí o André acabou indo pro Ira, que esse legal essa troca de peças assim, que aconteceu na bateria. 11 de janeiro, claro, aconteceu do Rock in Rio. Eu não preciso nem falar muito aqui do Rock in Rio, que foi uma revolução para o universo da música, do rock pop brasileiro. Agitou as gravadoras, deu gás para as gravadoras que já vinham construindo um casting rock, especializado em rock em público jovem, a partir de 82. E aí com o Rock in Rio, com esse sucesso todo do rock, em 85 isso se fortificou mais. E aí em 85, 86 e 87, uma parte de 87 teve muito grupo ruim também contratado, que lançou discos e tal. Discos, como eu falei, alguns discos que você nem conta, nem faz parte da história. Como eu falei, teve a parte de cinema, tem uma parte também sobre, eu estou falando aqui de sexo, drogas e rock and roll, tem uma parte de drogas aqui, coincidiu, porque anos intensos, né? O Barão Vermelho em 84, depois de tocar aqui em São Paulo, fazer o show de lançamento do Maior Abandonado, voltou pro hotel. A polícia foi lá no hotel, deu um baculejo no grupo, achou maconha e levou todo mundo para a delegacia. A sorte que o Cazuza não estava com o grupo, estava em outro lugar, então ele não foi para a delegacia nem nada. Em 86 o Paulo Ricardo foi pego no aeroporto internacional do Rio com 16 gramas de maconha. E mais ou menos na mesma época o Lobão também foi preso com maconha e cocaína. Eles foram, acho que, julgados juntos, inclusive, o Lobão e o Paulo Ricardo. O Lobão foi preso, o Paulo Ricardo foi solto. Teve a história do Tony Bellotto e do Arnaldo Antunes, que eles foram pegos com heroína. O Tony Bellotto não chegou a ser preso, mas o Arnaldo ficou alguns dias preso. Eu não lembro quanto tempo preso, na verdade. Eu lembro do Lobão cantando Revanche no programa Clipe Clipe da Globo, em homenagem ao Arnaldo, que estava preso e tal. Teve toda uma campanha de artistas e tal, soltem o Arnaldo, porque eles não eram viciados em heroína. Surgiu a oportunidade, eles quiseram experimentar uma experiência, né? Jovens e tocando tudo, queriam só experimentar. Mas foram acusados por porte de quase 160 gramas de heroína. No dia seguinte, o Bellotto pagou fiança e saiu. O Arnaldo, que foi pego com 128 gramas, ficou preso até 9 de dezembro, ou seja, outubro, novembro. Ele ficou aí quase 2 meses, um mês e meio preso. E foi um rebuliço todo, mas como todo mundo sabe, o Titãs tá aí firme e forte. Foi só uma experiência, não foi nada tão marcante, mas foi o primeiro e único caso de envolvimento de músicos brasileiros com heroína, que é uma droga muito conhecida na Europa, não aqui no Brasil. Tem a cena punk também, para finalizar de vez mesmo, nesse miolo. O Cólera fez lançamento em 85, comecinho de 85 fez o lançamento do Tente Mudar o Amanhã. Garotos Podres também em 85, mais por meio de 85, lançou o primeiro disco, que tem Johnny, Insatisfação, Vou Fazer Cocô, Papai Noel, Velho Batuta. Teve dia 19 de outubro, um pouquinho depois teve lançamento de 85, teve lançamento do Ataque Sonoro, coletânea com Ratos de Porão, Cólera, Lobotomia, Vírus 27, Garotos Podres e Grinders. Aí em 86 o Cólera lançou Pela Paz em Todo Mundo, Ratos de Porão lançou o Descanse em Paz.
E a Mercenários lançou em outubro também de 86, mesmo mês que o Descanso em Paz saiu. A Mercenários lançou o clássico maravilhoso Cadê as Armas? E é isso, as coisas que aconteceram com intensidade nesse triênio, que foi muito importante. Foram 3 anos de descoberta, cada ano era uma novidade, cada mês era uma novidade. A gente os jovens nessa época, os artistas, todo mundo, jornalistas, tinha novidade todo mês. Tinha uma coisa nova, uma roupa, um tênis, uma música, um disco, o cabelo, uma cor, um clipe. Sempre tinha alguma coisa de novidade, nunca antes vista, sabe? Teve Live Aid em julho de 85, que mobilizou também, eu lembro da gente assistindo aqui o Live Aid. É, então o rock era muito presente na vida do jovem. O rock, as pessoas iam, a coisa de gravar disco, como eu disse em outro vídeo, que eu não vejo hoje graça, as pessoas hoje escutam, compram, tal, nada contra, pelo amor de Deus. Eu poderia ter meus vinis hoje, mas eu não tenho mais nada. Só tenho o Rumores, que é a coletânea de Brasília, de vinil, só. Mas as pessoas hoje põem disco pra escutar e tal, mas cara, eu não vejo graça. Porque gravar disco nessa época que eu retratei aqui, esses 3 anos, por exemplo, era muita troca de informação. Você ia na casa das pessoas com fita na mão e gravava 2, 3 discos e fazia coletânea. Então, para fazer uma coletânea, você acabava escutando 5, 6 discos de uma vez, lia encarte, e aí voltava, escutava a rádio que também tocava as músicas, e aí também tinha o lance do Walkman, que em 86, 87 se popularizou bastante, 88. Então você. Então assim, essa troca de informação que o hábito da gravação de disco gerava, a socialização, toda a conversa, todo o conhecimento que isso trazia. Eu ia na casa de amigos que tinham acesso a revistas gringas, por exemplo. Então, enquanto a gente estava gravando lá um disco, eu podia folhear uma New Musical Express, sabe, uma Rolling Stone, coisa que eu fazia nos anos 80, eu fiz uma vez ou outra, sabe? E pra gente, olha, cara, olha essa foto, né? Isso tudo que eu tô falando agora eu já contei em outros vídeos, não quero repetir aqui. Mas o importante é isso, essa visão macro. Você vê como 3 anos de pura intensidade assim de acontecimentos pode fazer com um grupo de, de dele começar a carreira em um ano e no terceiro ano acabou o grupo, já era, ninguém fala mais dele, esse tipo de coisa. O comportamento do jovem nesses 3 anos eram danceterias. Daqui a pouco, no próximo vídeo que eu vou falar, já fechando os anos 80, 87, 88, 89, já não eram, as danceterias já foram embora, já era outra coisa, sabe? Então, como eu disse, acho que no vídeo de 82 e 83, são 3 etapas que tem nos anos 80, que é esse início, 82 e 83, esse miolo que eu acabei de falar aqui, e o fechamento, que coincidem também, claro, com o momento sociopolítico do país. Então, fecha esse vídeo aqui sobre 1984, 85, 86. Muita coisa que eu falei tem no 7 Doses de Cachaça, transcrito ou textos meus autorais, contando histórias e tal. Tem coisas também, muita coisa que eu falei aqui, vale a pena procurar no YouTube, que também tem. E tem, por exemplo, um documentário do Rock Grande do Sul, tem documentário sobre algumas casas noturnas de São Paulo, sobre Circo Voador, Fluminense FM. Dá uma busca no YouTube, que também tem bons conteúdos relacionados a esse vídeo aqui. E então eu agradeço a você mais uma vez a paciência, agradeço a companhia. Até o próximo vídeo. Um beijo e um abraço.